Ao longo desses 32 anos de arquitetura, eu vim escrevendo os códigos. Não somente os códigos que hoje ele chama Arte, que é o princípio, que é os códigos dos elementos da arquitetura, mas como tudo que eu percebi durante os 32 anos dentro das relações humanas, dentro da arquitetura. A arquitetura, ela vem para ajudar as pessoas, né? Ela vem para resolver problemas, soluções. Como eu já disse em outro vídeo, ela é técnica, ela é artística, ela traz todos esses elementos importantes para o nosso dia a dia. Então, ela traz também esse conforto nos elementos. Então, quando você coloca um mobiliário dentro da tua casa, você também pode escolher que ele seja um ativador, né? Além da forma, além da cor, além da textura, além desses elementos, tem também aquilo que ele vai fazer com o teu corpo. Então, por exemplo, se você tem uma cadeira que ela reclina e você consegue olhar para o teto, consegue fazer de repente isso aqui, você consegue ativar partes do seu cérebro que você não ativaria se você estivesse numa cadeira reta somente. Olhar para cima, né? Erguer os olhos para cima ativa nosso cérebro de uma outra forma, como também fica só olhando para baixo, é como o celular. Então, ativa um outro elemento dentro do nosso cérebro. Então, tudo isso causam sensações, tudo isso causam emoções. E essas emoções que causam ações, isso está no nosso dia a dia. Então, a pessoa que fica o tempo todo no celular olhando para baixo, ela vai ficar um pouco mais triste, né? Diferente das pessoas que olham para cima jogando vôlei. Então, a ciência, ela traz todas essas informações e a arquitetura, ela segue isso, né? Ela traz essas soluções nos mobiliários. Então, o mobiliário, ele pode fazer tudo isso com você. Então, não é somente uma cadeira, você vai lá e senta. Você vai lá e senta, você pode reclinar, você pode olhar para cima, você pode erguer os pés, você pode ter esse momento de pausa durante ali o seu trabalho. Então, quando você vai optar por uma cadeira que simplesmente ela fica reta e você vai sentar, é diferente daquela cadeira que você reclina. Então, esse mobiliário, ele já traz ali essa pausa do conforto, ela já traz ali esse momento do bem-estar, né? Como as máquinas de café. Então, o café tem essa pausa. Nem sempre esse café é, vou tomar café porque eu quero um café, vou passar um café logo de manhã. Foi percebido no comportamento humano que ele parava para tomar café. Então, você para, você toma um cafezinho, que é o chamado break, né? Então, dentro das instituições, dentro das empresas, tem o café. Dentro da arquitetura também. Então, nós temos o café dentro da arquitetura, que é aquela pausa. Para mim, pessoalmente, o café funciona como isso, justamente uma pausa. É onde eu vou, preparo o meu café, eu sento, ou vou até um estabelecimento que tenha café, eu sento e relaxo. Aquele minuto, tá? Seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou mais tempo conversando com alguém. Então, essa pausa do café, vieram as máquinas. Então, toda a estrutura dentro da tua casa, dentro da tua empresa, pode vir com essa função extra. Não só fazer o café, mas fazer o café de uma forma rápida, aonde você escolhe sabores e aonde você faz a partir do teu trabalho. Então, você não precisa mais sair para tomar o café, que é mais demorado. Às vezes você tem só 15 minutos de intervalo. Então, você para entre um trabalho e outro e faz o café. Então, se você tem um trabalho que já tem estudos explicando que você não aguenta ficar focado numa coisa por muito tempo. Então, você programa lá seu horário de trabalho, que seja meia hora, 1 hora, 2 horas, e tem um intervalo. E nesse intervalo você consegue reclinar o seu corpo e depois você ir ao banheiro, ir tomar um café, pegar uma água,
que ele está ali próximo de você, que vai otimizar seu tempo, é isso que funciona, né? Então, a arquitetura, ela traz esse conforto, ela traz essas soluções visando o melhor funcionamento da tua vida, né, do seu escritório. Então, se você tem uma equipe de trabalho, se você tem... as pessoas precisam ficar mais criativas, relaxadas. Por isso que empresas, né, que já de tecnologias que estão mais atualizadas com esse novo público, essa nova forma de fazer, tem lá espaços de descanso, tem espaço de lazer, porque não mais entendeu que não mais precisa ser do tempo. A pessoa não precisa necessariamente ficar 8 horas trabalhando e depois sair, ou 4 e sai e volta. Porque o corpo humano não funciona assim, a mente humana não funciona assim, a produtividade dele vai caindo, e daí ele não mede mais a funcionalidade, o funcionário pelo tempo, né? Ela mede pelo resultado. Então, se ele der o resultado previsto, tá tudo bem. Então, a própria pessoa vai trabalhar de acordo com o que ela precisa. E a arquitetura traz também essas soluções. Então, tem empresas que você tem lá um lugar de descanso, você tem almofadão, você tem rede, você tem lugar para dormir, brincar, distrair, assistir alguma coisa dentro do seu trabalho, onde ninguém controla seu tempo, mas você tem que dar resultado. Então, é a produtividade e não o tempo. Não adianta nada a pessoa ficar lá presa no escritório e não ter produção, né? É diferente de você estar produzindo alguma coisa. Então, ao longo desses 32 anos, eu vim anotando, né? Desde a época que a gente não tinha o smartphone, e era anotações, então eu tenho muitos cadernos anotados, que sempre eu faço uma revisão e vou passando para outro caderno, e depois eu chego em blocos pequenininhos de uma frase sobre aquela ideia. Então, essas observações ao longo desses 32 anos, fez o código Arqué existir. Mas a importância que tem quando você vai decidir qualquer coisa dentro da tua casa, qualquer coisa dentro do seu escritório, do seu ambiente de trabalho. Então, nunca é só uma cadeira, nunca é só uma cor, nunca é só uma textura, nunca é só uma bancada. Não é, gente. Tem toda uma função por trás. Tem toda uma função que o nosso corpo identifica daquele material. Tem toda uma função que o nosso corpo precisa daquele material. Então, aonde eu invisto? Eu compro isso ou compro aquilo? Eu uso essa ou essa cor? Eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, e às vezes as pessoas acham que é só a escolha, né? E como ao longo da vida eu tenho várias pessoas ao meu lado, pessoas, amigas, enfim, tenho muitos amigos que são meus clientes, né? E muitos clientes que se tornaram amigos. Mas sempre que alguém me conhece ou que tá ali do lado, quem me conhece mais mesmo, não faz essa pergunta mais, tá? Mas é aquela pergunta assim, Kátia, me ajuda aqui, me dá uma dica, eu pego isso. Olha, eu tô escolhendo aqui o piso da minha casa, o piso da casa que eu tô reformando, eu vou escolher aqui um papel de parede, eu vou fazer, olha, não vou gastar, não contratei ninguém, eu só quero fazer isso. Só me fala, essa ou essa? E essa pergunta não tem uma resposta essa ou essa. Se você perguntar para uma pessoa leiga, ela vai falar a partir do gosto dela, naquela comparação. Mas eu não posso falar, porque eu sei que não dá para decidir assim. Muitas vezes, entre um objeto e outro, você vai falar, esse é mais bonito, mas para que ele funciona, onde ele vai estar, qual que é a função dele, é outra coisa. Você tem que entender todo o contexto onde ele vai estar. Não, eu só quero que você decida. E gente, eu não decido isso, eu não falo, porque eu sei do comprometimento que tem. Por exemplo, eu escolho o móvel branco ou preto, um exemplo, tá?
Ou a textura escura ou uma textura clara, né? Principalmente textura de MDF. Na minha cozinha eu coloco qual? Não sei, depende. Qual que é a cor da tua pedra, qual que é a cor da tua parede, qual que é a cor do teu revestimento, qual que é a cor do teu piso, que cor que você vai comprar a sua geladeira, entendeu? Ai, Kátia, não, eu adoro essa cor escura aqui, porque eu vou colocar porque ela combina com a minha pedra também é escura. Nem sempre, gente. Você vai ter dois elementos na mesma palheta, você vai ter dois elementos no mesmo plano, escuro, né? Então, você tem que ter um degradê também das sensações, para dar profundidade, para dar aquele equilíbrio, não dois brigando no mesmo plano. É como se nós tivéssemos um plano e temos os planos atrás. Então, eu tenho essa face aqui, ó, tá vendo? E eu tenho os planos atrás. É como se tudo estivesse aqui, quando eu uso a mesma cor, quando eu uso a mesma informação, né? Então, trabalhar essas informações em degradê é importante. Mas eu tenho que saber o contexto. Ai, Cátia, então eu vou colocar um claro, né? Eu vou colocar um clarinho, porque daí a gente não vou acabar não brigando. Vou colocar um neutro, né? As pessoas costumam falar neutro. Gente, o que é neutro? Neutro, no conceito geral, é aquele que não está emitindo nada, nem existe ali, é quase que invisível, é neutro. Não tem nada neutro, né? Não tem nada neutro. Eu não quero que apareça muito. Pois é, mas às vezes vai aparecer muito, depende. Se você tem todo um ambiente escuro e você coloca uma peça branca, vai aparecer muito o branco, né? E se for ao contrário também. Mas eu quero um ambiente bem neutro, bem clean. Então eu vou usar a parede, um branquinho sujo, um gelo, né? Que é branco, mas eu não quero também falar que é branco. Daí meu piso é branco, mas ele é branco, sim, eu escolhi um branco. O teto é branco. Daí eu vou usar todos os móveis branco, né? Porque a parede já é escurinha, daí eu tenho branco que ressalta. Então eu vou fazer isso, vai ficar neutro minha casa. Não vai ficar. Vai gritar a tua casa. Por quê? Porque vai ficar tudo branco. Imagina um lugar completamente branco, tom sobre tom de branco. Não tem, não existe. Lugar nenhum. Kátia, na Antártica existe. Também não. O céu não é branco. O céu é azul. Então, não é dessa forma. Mas eu não, é muito complexo, eu não tenho dinheiro agora, eu não vou fazer. Gente, não tem problema. Você só precisa saber que a tua casa pode estar influenciando você. Então, muitas vezes o problema pode estar na tua casa, pode estar no teu ambiente. E você sente, teu corpo sente. Então, não sei, gosto de alguma coisa. Teu corpo está falando, só não sabe o que é, né? Então, nós temos aí, então agora, três pontos de análise. Quais são os elementos, né? Cor, forma, textura, aonde o meu corpo vai sentir através das minhas sensações e a função daquele objeto. Qual que é a função desse objeto e se ele tem algo agregado, né? Porque se eu tiver a função de uma cadeira que é extremamente dura, a hora que eu sento, eu não vou ficar ali muito tempo. Se eu comprei uma cadeira que ela é desconfortável e é menor, ou ela é mais alta, ou ela é mais baixa, eu não vou utilizar. Ou toda vez que eu utilizo, eu vou me sentir desconfortável. Eu não vou conseguir sentar à mesa, comer um alimento, porque ela vai estar fora de escala. Ela não vai me adaptar ao corpo, ela vai doer minhas costas, ela vai ficar desconfortável, você não vai usar. Você vai para o sofá. Então, para que ter? Para que ter essa cadeira? Diminui a mesa, muda a cadeira, põe uma cadeira mais confortável, uma cadeira que vai te atender, né? Cadeira do teu escritório, eu tenho que puxar, a Kátia, ela não é de rodinha, então eu tenho que puxar, então eu evito levantar e evito sentar. Não funciona. Você tem que ter uma cadeira que tenha pelo menos rodinha, né? Então essa aqui, ó, eu viro para sair, eu vou sem precisar arrastar no chão. E o outro elemento são as ações que a tua casa tem que ter,
que independente dos materiais, independente das cores, você tem que ter uma casa que funciona. E isso tá lá no e-book 16 ações que você tem que ter. Então você tem que ter fluxo, você tem que ter respiro, você tem que ter organização, você tem que ter as coisas dentro da tua casa. Então, é isso. Um grande beijo para vocês e até amanhã.